Mas Deus dá vitória, tá? E quando você se colocar numa posição de liderança em um ministério que seja, por mais pequeno que seja, saiba que está sendo derramado sobre você uma porção de Deus que vai ser visada pelo inimigo. Por mais simples que seja, irmãos, uma atividade na igreja. Mas eu sou só o porteiro. Você não é só o porteiro, você é o porteiro, porque é na casa de Deus. E é derramado sobre você uma porção da graça de Deus. E o inimigo começa a avisar. Eu só estou no ministério de assistência social. Você não está só. Você faz parte de um projeto divino. E o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Mas se você se colocar na presença dele, ele vai dar vitória. Vai dar vitória. Porque está sobre aqueles que ele escolhe graça e misericórdia. E se nós resistirmos ao diabo, diz a Bíblia, ele fugirá de vós. Nós já presenciamos isso aqui mais de uma vez. Mais de uma vez. Por isso que eu brinquei com vocês. É só se colocar aqui que você vai ver rapidinho. Rapidinho. Tá? Aí não pode ficar com medo. Porque se correr, o bicho pega. Glória a Deus. O texto, eu não sei se vocês perceberam, mas domingo, irmãos, a coisa estava pesada em mim, que eu comecei a ministração tendo dificuldade. Não sei se vocês perceberam, porque nós sabíamos o que estava preparado. E ninguém falou para nós. Deus nos avisou. Tá? Mas uma coisa é certa. A Bíblia diz assim que a palavra é viva e eficaz. E nesse versículo, no final dele, diz assim: ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E teve intenções de corações que foram reveladas depois de domingo. Glória a Deus. Mas o texto, a pregação não é essa não, tá? Vocês vão escapar hoje. Já passou. Foi domingo. Era só para a gente pontuar isso aqui, porque era o que nós estávamos vivenciando no mundo. E isso não é todo mundo que vivencia, tá? Não é todo mundo que Deus vai mostrar essas coisas. Porque Ele sabe a nossa estrutura. Não é todos que estão no posto para receber esse tipo de revelação e saber como está o mundo espiritual tentando destruir a igreja. Tá? Porque quem sofre nesses casos é a igreja. Né? A igreja sofre. E aí nos diz aqui a palavra de Deus. Hoje a pregação é outra. Tá? Portanto, está aqui em Filipenses 2, capítulo de número 2. Alguns versículos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Cuidado com essa palavra, tá? Para você não começar a querer o que o seu irmão tem, tá? Precisa discernir essa palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu cheguei no fim, os irmãos ainda lembram alguma coisa do início? Texto longo para ministrar, às vezes tem esse detalhe, né, irmão? Quem termina de ler, os irmãos vai esquecer. É bom quando a gente prega só no versículo, mas isso aqui é um estudo, né, irmão? Então precisa ter um contexto para se entender. O foco desse texto, irmãos, é o nome de Jesus, tá? O nome de Jesus. Você, porventura, alguma vez já usou o nome de Jesus para obter vitória em alguma coisa? Quem já fez isso algum dia? Usou o nome de Jesus para repreender alguma coisa, para obter vitória em alguma coisa? Alguém já fez? Para repreender, né? Porque o nome de Jesus tem todo poder, tá, irmãos? No nome dele tem todo poder. E esse texto aqui diz que foi dado a ele um nome que é sobre todo nome. O que é sobre, irmãos? O que vocês entendem por essa palavra sobre? Acima. Ou seja, existe o sobre e existe o sob. Não é? Quem entende um pouquinho do português? Então, sobre, não, ela falou certo. Sobre em si. Então, o nome de Jesus está acima de todo nome, é sobre todo nome. Nós estamos sob a autoridade de Jesus, ou seja, embaixo, tá? Então, a palavra sob, S-O-B, ela é quem está embaixo. Sobre, quando tem o R e o E para completar, é quando está em cima. Então, a Bíblia diz que foi dado a ele um nome que está sobre todo nome. E a este nome, todo joelho se dobrará. Mas para que esse nome ele se tornasse poderoso, Jesus teve que obedecer ao Pai, irmãos. Ao ponto de Paulo dizer que ele teve que se esvaziar, depois tomar uma forma de servo. Tomando a forma de servo, se humilhou, e humilhando-se até a morte de cruz. O que dá de entender, irmãos, que para nós chegarmos em cima, é preciso estarmos primeiro dispostos a descer. Quando nós estamos dispostos a descer, e aí se humilhamos, não ao mundo, mas se humilhamos a Deus, vai chegar o momento que Ele vai nos exaltar. Ele vai nos colocar sobre os nossos inimigos. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar disposto a sermos primeiro humildes. E quando estivermos em cima, ainda manter a humildade. Essa é a grande dificuldade. Então o texto aqui diz, irmãos, que o nome de Jesus que todo joelho se dobrará ao nome dele, tanto no céu. O que está lá no céu? O que vocês imaginam que está lá no céu? Mas será que Jesus vai se dobrar? Porque Deus vai se dobrar aos pés de Jesus? Mas lá, irmãos, está as hortes angelicais, não tá? Nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 6, ele teve uma visão dos céus, não teve? E ele diz que, Isaías, ele estava muito inchado, vamos assim, uma palavra informal. Ele estava se sentindo muito poderoso, porque Deus estava revelando a ele o que ia acontecer com várias nações. E aí ele sempre começava a revelação de Deus, de mal que ia acontecer com aquelas nações, e ele dizia assim: ai da nação tal. Ele dizia assim: olha, tu vai padecer. Ai do rei da nação tal, porque vai acontecer assim, assim. Aí quando chega no capítulo 6, a Bíblia diz que ele tem uma visão do trono de Deus.
vê seres angelicais. E ele observa que o trono de Deus ele está instalado sobre os querubins. E ele observa que os serafins, eles com 6 asas voavam ao redor do trono do Todo-Poderoso, que ele chamava de Senhor dos Exércitos. E ele diz que eles cantavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que ele está querendo dizer? Há seres maravilhosos e seres que estão na presença de Deus, mas esses se dobrarão ao nome de Jesus, porque diz ele que tanto os que estão no céu, o texto que nós lemos, os que estão no céu se dobrarão ao nome de Jesus. Então, para você entender o tamanho do nome de Jesus, porque ele fez a vontade do Pai, se humilhou ao Pai e realizou aquilo que o Pai queria. Mas ele diz também, irmãos, o texto que nós lemos, que aqueles que estão na terra, ou seja, se dobrarão a este nome, os que estão no céu e os que estão na terra. Quem são os que estão na terra, irmão? Nós temos hoje um monte de gente poderosa, entende? Ainda tem nação dominada por reis, como o Reino Unido. Nós ainda temos presidentes poderosos, como nos Estados Unidos. Nós temos pessoas como o Putin dos dias atuais, que amedronta o mundo inteiro com a guerra, que o povo tem medo de ir contra ele por conta da guerra nuclear, que pode destruir muita coisa em pouco tempo. Então, os próprios Estados Unidos, tendo o poder que tem, não se coloca diretamente contra ele para evitar um possível mal maior para o mundo inteiro. Então, tem pessoas na terra que são muito poderosos humanamente falando. Tem os artistas, irmãos, que tem milhões de seguidores. Tem os cantores que arrastam multidões, muitos usados inclusive pelo inimigo. E aí, irmãos, são pessoas que se consideram muito poderosos, mas a este, diz a Bíblia, também se dobrarão ao nome de Jesus. Porque todo joelho se dobrará diante dele, tanto dos que estão em cima, como dos que estão na terra. Mas a Bíblia ainda continua dizendo que até os que estão debaixo da terra. E quem são os que estão debaixo da terra? A primeira coisa que nós ensinamos, inclusive, eu acho que na escola dominical, é que nós vamos, irmãos, perceber a questão do Hades, aonde é conhecido como o lugar dos mortos. Então lá está os mortos, mas também debaixo disso ainda tem o que nós falamos há poucos dias aqui, o Tártaro, aonde os demônios caídos estão presos, mas a estes também, que lá no céu se levantaram contra o trono de Deus, um dia se dobrarão diante do nome de Jesus, porque a este nome todo joelho se dobrará. Bendito seja o nome do Senhor, tanto os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, para você entender, irmãos, que você não serve a um Jesus pequeno, que você não serve a um Jesus limitado, que você não serve a um Jesus que não ouve, um Jesus que não fala, um Jesus que não tem poder, a um Jesus que não age. Você serve a um Jesus do qual o seu nome está sobre todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará. Qual causa ele não pode resolver em prol dos seus? Não há nada que resista, irmãos, ao nome de Jesus. Então, se você é um servo dele, uma serva dele, não tenha medo, aleluia, de enfrentar o que vem, aleluia, contra você. Quando você usa o nome de Jesus, nada vai lhe resistir. Uma certa vez os discípulos chegaram perto de Jesus, muito animados, irmãos, e Jesus disse: o que aconteceu? Senhor, até os espíritos malignos, quando nós falamos em teu nome, eles batem em retirada. Bendito seja o nome do Senhor. Por que isso? Porque nada resiste ao nome de Jesus. Jesus chega na terra de Gadareno, irmãos, estava aquele leproso que nós falamos também há poucos dias, e aquele leproso, ele quando vê
legiões de demônios. A Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus, se prostra e diz: já vem nos atormentar antes do tempo, bendito seja o nome do Senhor. Por que, irmãos? Porque diante de Jesus nada resiste, diante do nome de Jesus nada resiste. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, irmãos, quando ele chegava no lugar, se a pessoa tivesse morrido, era ressuscitado. Aconteceu isso por várias vezes. Se tinha enfermo, era curado, aleluia. Até pessoa cego, aleluia, que não tinha sequer os olhos, como o cego de Jericó, ele deu vista, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Bendito seja o nome do Senhor. É a esse Jesus que você serve. Não é uma coisa qualquer, não é um Deus, irmãos, que a Bíblia fala no Salmo de número 115, que ele tem olhos, mas não vê, que ele tem boca, mas não fala, que ele tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Não, mas você serve a um Deus que ouve, aleluia, e que a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, nem muito menos a sua mão encolhida para que não possa salvar, aleluia. Em prol de você está o Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí, irmãos, este nome, irmãos, é o maior nome da face da terra. E os discípulos, irmãos, quando eles estavam na presença de Jesus, os discípulos, eles se achavam muito poderosos, porque eles estavam na presença de Deus. E aí, uma certa vez chegou os escribas e fariseus e disse assim: olha, Jesus, o que acontece com os teus discípulos? Porque eles não jejuam, porque eles não fazem o que os discípulos de João fazem, porque eles não fazem o que os discípulos dos fariseus fazem. E sabe por quê? Porque eles estão na presença do noivo, aleluia. E se eles estão na presença do noivo, quem manda neles é eu, aleluia. E você está na presença do noivo. Quem é noivo? Jesus Cristo, aleluia. E você é noiva dele. E ele está dizendo: você está comigo, é eu que controlo as coisas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então saiba, irmãos, que ele não mudou, que ele é o mesmo, que ele tem o mesmo poder, que ele tem a mesma autoridade e que ele ainda age hoje do mesmo jeito que ele agia no passado. Bendito seja o nome do Senhor. E aí os discípulos, irmãos, que eram todos poderosos na presença de Jesus, um dia Jesus disse assim: olha, vocês vão atravessar para o outro lado. Parece que os discípulos não queriam ir. E ele disse: porque eu vou despedir aqui a multidão e depois eu vou orar um pouco ali no monte. Parece que os discípulos não queriam ir, porque a Bíblia diz que Jesus forçou eles a atravessar. E aí a Bíblia diz que já lá pela alta noite, os discípulos eles iam remando para chegar do outro lado, mas eles não conseguiam, porque a tempestade não permitia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí lá pela quarta vigília da noite, eles olham e lá vem Jesus. Aqueles discípulos que estavam acostumados a ver Jesus multiplicar pão, expulsar demônio, curar enfermo, dar vista cego, fazer surdo ouvir, agora eles estão atemorizados, porque eles não estavam do lado de Jesus. Aí Jesus diz assim: olha, não tema, sou eu estou chegando para salvar vocês. Aí eles ficaram com medo, dizem: é um fantasma que está vindo aí. Aí Jesus disse: não, sou eu mesmo. E aí Jesus vem, e a Bíblia diz que ali seguiu-se uma bonança e eles atravessaram e foram para o outro lado. E naquele dia Jesus deu uma lição prática para os discípulos, que é preciso termos experiências pessoais com Deus, que as experiências que nós sabemos com os outros, irmãos, são histórias boas para contar, mas cada um de nós temos que ter experiência, de dizer: olha, eu passei por isso, Jesus fez isso por mim, aleluia, não foi eu que vi ninguém contando, Jesus fez por mim. E a partir daquele dia os discípulos passaram até mais fé ainda, porque eles sabiam que do jeito que Jesus fazia com os outros, fazia por eles também. Do jeito que Jesus faz com os outros, faz por nós, aleluia. Os milagres não são só para a gente ouvir falar que aconteceu com os outros, é para acontecer também conosco, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então esse é o nome que é sobre todo nome, aleluia. O tempo não dá para fazer era para ser um estudo, tá, irmão? Não resolvemos fazer logo uma ministração. Glória a Deus. Vamos se colocar em pé. E de quarta-feira precisamos ter cuidado com o horário, tá? Porque a igreja está atualmente muito exigente.
uma questão da ordem do culto, tá, irmãos? E isso faz parte, horário de culto também faz parte da ordem, tá? Então nós estamos com cuidado de evitar, principalmente na quarta-feira, passar do horário. Deixa eu falar para vocês, nós já vamos encerrar, tá? A administração encerra aqui. Amanhã se inicia a segunda conferência de adolescentes lá no tempo, tá? E eu imagino, eu sei que a irmã Jéssica está bastante aflita com a situação da sua mãe, mas eu acho que vocês estão se organizando, então, imagino, para conseguir. Eu vou falar com ela, porque caso ela não esteja conseguindo se organizar por conta dessa situação, a gente vai fazer o possível, tá? Porque é abertura amanhã, é grátis, claro, não vai pagar nada para entrar, e a gente pelo menos fazer um esforço, pelo menos para levar, né? Já que não está pagando nada, fazer esforço mesmo de levar, tá bom? Então, a gente vai conversar com ela e conversa lá no grupo dos adolescentes e dos jovens, para a gente ver a forma de vocês irem, tá bom? Porque a abertura vai ser maravilha. São só 3 dias, então não vai ser tão difícil, né? Então, contando assim, irmãos, sábado não terá programação aqui, porque é o encerramento da conferência lá no templo. Será quinta, sexta e sábado. Lembrando os irmãos, no outro final de semana, nós teremos sexta-feira a vigília, sábado, culto especial de jovens e adolescentes, 18 horas. No domingo, pela manhã, nós teremos aqui o coordenador pedagógico do Ministério da Educação Cristã ministrando para nós, tá bom? Vai ser bênção de Deus. E à noite, culto com a capelã de irmã amiga aqui, tá? Só me lembrando, não saia logo não, depois do culto, tá? Para a gente conversar, tá bom? Então, que aí às vezes termina, a gente esquece e já se manda, né? Glória a Deus. Então fica aí os avisos para a igreja se preparando em oração e trabalhando em prol das programações aqui neste lugar, tá? Vamos estar orando, então, encerrando os trabalhos nesta noite. Irmãos, vamos dividir aqui um pouco. A irmã Nailene, ora aqui encerrando, depois a gente só interpreta essa, tá? Ora do seu jeito, não se preocupe não. Pai Celestial, querido, eu quero agradecer, Senhor, por mais um culto, Pai, nós estamos aprendizado aqui, Senhor. Um ensino, Pai, da palavra de Jesus Cristo, Pai. Queremos te agradecer, Pai, pela nossa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós que estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o pastor também, Pai, que me faça a sua palavra para cada um de nós. Que nós venhamos aprender, mas cada dia mais a tua palavra, Senhor. Que nós venhamos ter sede na sua palavra. E, em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Faça assim com a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém.